Se eu te perguntasse qual é a maior coisa que já viveu no planeta Terra, a maioria das pessoas diria a baleia azul, claro, mas apesar da crença popular, não é. Então o que na Terra é? Ou devo dizer, era. Sou Stu. Bem-vindos a Debunked. Estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Se a baleia azul é o padrão de medida para todas as outras criaturas vivas, é importante primeiro estabelecer o tamanho máximo que ela pode alcançar. A maior já descoberta foi encontrada no Oceano Sul da Antártica em 1947. Ela pesava um robusto 190 toneladas métricas, o que equivale a 104 SUVs familiares padrão. Também media enormes 27,6 metros de comprimento, próximo ao comprimento de um avião de curta distância, e seu volume estimado era aproximadamente do tamanho de 7 caminhões de combustível, com 223 metros cúbicos. Lembre-se disso para mais tarde. O que poderia ser maior do que algo tão massivo? As baleias surgiram há cerca de 14 milhões de anos. Então, para descobrir o que poderia superar tal titã, faz sentido dar uma olhada nesta era pré-histórica da história da Terra. Quando enormes bestas monstruosas caminhavam pela Terra, plantas tinham o tamanho de carros e criaturas colossais nadavam nos oceanos. Então, vamos começar com os dinossauros, mais precisamente os titanossauros, um grupo de vegessauros de 4 patas, com caudas longas e cabeças pequenas. Acredita-se que o maior desses dinossauros que já caminhou na Terra seja o Argentinosaurus. Sua descoberta nos anos 90 surpreendeu paleontólogos mundialmente, com 35 metros de comprimento e 70 toneladas métricas de peso. Compare isso com o dinossauro mais conhecido em termos de tamanho, o T-Rex. Rex, e ele é não o carnívoro que come cabras. No entanto, o título foi fortemente contestado em 2017 com a descoberta do Patagotitan maiorum. Acreditava-se que este titanossauro tinha um esqueleto 10% maior que o Argentinosaurus, mas estimativas recentes o colocam pouco abaixo de 69 toneladas. Ambos os titanossauros podem ser mais longos que a baleia, mas coloque tanto o Argentinosaurus quanto o Patico-Titan em um conjunto de balanças e o par junto não superaria nosso grande boi azul. De fato, as baleias são enormes por viverem no oceano. Em terra, os animais sofrem o efeito total da gravidade. Para organismos marinhos, a flutuabilidade da água reduz a tensão nos músculos e esqueletos, permitindo que cresçam rapidamente para tamanhos grandes. Quando uma baleia azul fica encalhada, seus músculos não conseguem suportar o peso do corpo fora d'água e são esmagados até a morte sob o próprio peso. Então, com o oceano fornecendo o melhor ambiente para uma criatura se superdimensionar, vamos dar uma olhada no Deep Blue, mais especificamente no período Cretáceo, para ver qual competição teria havido. Qualquer um que já tenha presenciado essa cena antes certamente pensará que esse monstro pré-histórico oferece alguma competição para uma baleia azul. Esse é o mosasauro e isso é um tubarão branco servindo como um arbusto de Namu. Se este for o tamanho médio de um tubarão branco, então o mosasauro teria o comprimento de cerca de 9 desses tubarões. Com o seu tubarão branco médio medindo 5,3 metros, isso significa que o mosasauro mede quase 48 metros. E é assim que a nossa baleia azul se compara a este Leviatã. Mas aqui é onde Hollywood se deixa levar. Acredita-se que os mosassauros não tenham crescido mais do que 18 metros, com o maior deles já escavado medindo um modesto 15 metros, o que significa que o réptil do mundo jurássico é grosseiramente impreciso. Enfim, chega de ficção científica, voltemos aos fatos científicos. Qual é o maior dinossauro que já nadou em nossos oceanos? Felizmente, uma descoberta em 2018 pode ter a resposta. Medindo quase 26 metros, isso é apenas um pouco menor que nossa maior baleia azul. Acredita-se que este gigante ictiosauro pode ter sido o maior réptil aquático de todos os tempos. No entanto, com sua forma semelhante à de um golfinho, mandíbula longa e pontiaguda e corpo aerodinâmico, seu peso estimado é muito inferior ao da baleia, o que significa que a baleia azul ainda é o maior animal que já nadou nas águas do nosso planeta.
Deixando as coisas molhadas para trás, voltemos à Terra, onde a disputa pelo título de maior ser vivo está esquentando. O que é mais alto do que os maiores dinossauros e não sofre o efeito da gravidade como outros organismos vivos e respiratórios? As árvores. Ao viajarmos para a costa da Califórnia, encontraremos o Parque Nacional Redwoods. E aqui você verá o Hyperion. Nem mesmo a fantasia supera esse gigante vivo. Uma encarnação recente do Godzilla, com impressionantes 115 metros e 85 centímetros, fica cerca de 10% mais alta do que a Sequoia, quando colocada ao lado dela. Se Godzilla não é sua praia, veja como ele se compara à Estátua da Liberdade. No entanto, a altura não é tudo. Estamos atrás do maior, e isso não significa necessariamente o mais alto. Então, para isso, precisamos viajar pela costa para conhecer o General Sherman, uma sequoia gigante de 2.100 anos. Ele pode ter uma altura modesta de 82,6 metros em comparação, mas tem um volume impressionante de 1.487 metros cúbicos, deixando o velho Bluey para trás. Afinal, você poderia espremer cerca de 7 baleias azuis dentro desta árvore. Quando se leva em conta o sistema radicular do General, acredita-se que este único organismo pesaria 1.814 toneladas. E, por mais impressionantes que sejam essas estatísticas, já existiu uma árvore maior que o General, medindo 1.727 metros cúbicos, mas infelizmente foi cortada na década de 40. No entanto, mesmo com esses gigantes da floresta, ainda não encontramos a maior coisa viva que já existiu em nosso planeta. Para achar o que buscamos, devemos ir às Montanhas Azuis do leste do Oregon. Aqui, o maior organismo vivo não se destaca sobre a floresta, nada pelos lagos ou perambula pelas montanhas. Em vez disso, precisamos olhar abaixo dos nossos pés. Sob o solo da Floresta Nacional de Malua, você encontrará algo que talvez não esperasse que fosse o destaque deste vídeo. Enquanto analisávamos os reinos relevantes da vida na Terra, esquecemos um deles: o fungus. Ou fungos, a depender da sua região. Aqui no chão, encontramos o Armillaria astoi, ou mais comumente conhecido como fungo-mel. Normalmente, só vemos o corpo frutífero, que consideramos um cogumelo ou um cogumelo venenoso. Mas isso geralmente é apenas 10% de um fungo. O resto do organismo, a parte vegetativa, está abaixo da terra. Para ilustrar esse conceito, imagine uma árvore frutífera com folhas, galhos e caule abaixo do solo, e apenas a fruta aparecendo na superfície. Esse fungo, porém, não é amigo das árvores. O fungo do mel está, na verdade, devorando a floresta de baixo para cima. A maioria das pessoas não pensa em fungos como matadores de árvores, pois eles são uma pedra fundamental no ecossistema da floresta, decompondo detritos orgânicos como folhas caídas e transferindo minerais essenciais para as plantas. Aqui, no entanto, o Armillaria astoi tem um propósito muito mais parasitário. Ele se fixa nas árvores coníferas da floresta e começa a se alimentar de suas raízes, matando a árvore no processo. Apelidado de fungo gigantesco, a abundância de árvores nesta área permitiu que ele se espalhasse por toda parte. E atualmente, este fungo se estende por 2.200 acres, ou 8,9 quilômetros quadrados, abaixo do solo. Para colocar o que você está vendo aqui em perspectiva, isso é equivalente a cerca de 1.700 campos de futebol da National Football League, ou 36.500 quadras de tênis. Agora, a descoberta do fungo gigantesco provocou um debate sobre o que constitui um único organismo vivo. Mas pode ser resumido sucintamente pelo professor de biologia Tom Volk. É um conjunto de células geneticamente idênticas que estão em comunicação umas com as outras, que têm um tipo de propósito comum ou pelo menos podem se coordenar para fazer algo que... É exatamente o que o fungo de mel é, o que significa que este é de fato um único organismo vivo. Assim como a sequoia gigante ou a baleia azul. Não é apenas a extensa área que ele cobre que faz o Armillaria astoi ser tão enorme. Seu descobridor, James B. Anderson, da Universidade de Toronto, recentemente pesquisou o local e agora estima que se todo o fungo fosse desenterrado do chão e pesado, ele ultrapassaria as balanças em 400 toneladas, mais do que o dobro do peso de uma baleia azul. Como tudo nessa escala, isso traz consigo controvérsia.
Existe outro organismo vivo único, espalhado por uma vasta área, que está disputando o mesmo título de maior organismo vivo. Vá para Utah e você encontrará essa enorme árvore. Não, recue um pouco. Ali. Isso é uma árvore. Conhecido como o gigante tremulante, ou pando. Todo este bosque de 47 mil árvores de álamo tremulante cresceu a partir de um único sistema de raízes. Veja, os álamos têm mais sucesso em se regenerar vegetativamente, ou seja, brotando de raízes, não de mudas. Isso resulta no que é chamado de clone. Assim como o fungo-mel, essa floresta é geneticamente idêntica e se comporta como um organismo. Com as mudanças das estações, toda a floresta muda de cor e derruba todas as suas folhas em uníssono. E o mais fascinante, quando uma árvore velha morre no bosque colonial, sinais são enviados da árvore para a rede de raízes, que então estimulam o novo crescimento para a próxima geração substituir a antiga. Agora, essa colônia pode parecer substancialmente mais impressionante do que o humilde fungo-mel, mas estamos olhando apenas para 106 acres, menos de 5% da área coberta pelo fungo. Então não há competição? As complicações surgem quando o peso é incluído nos critérios. Como aprendemos, o fungo gigantesco pesa 400 toneladas, enquanto estima-se que o pando ultrapassa esse recorde pesando uma colossal 6.000 toneladas. Na verdade, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lista tanto o pando quanto o fungo gigantesco como o maior organismo da Terra. Considera-se o maior e mais denso organismo já descoberto. A Floresta Nacional de Malheur, localização do maior organismo vivo do mundo, o fungo gigantesco. Então, certamente a única maneira de resolver isso é confirmar com os grandes detentores desses títulos no Guinness World Records. Bem, não. O recorde para o maior organismo vivo permanece controverso, sem declaração oficial do Guinness. De acordo com seus registros, pando é confirmado como a planta mais massiva, enquanto o fungo mel agaric detém o recorde do maior fungo. O critério mais comum, no entanto, que declara algo como o maior, é especificado sob a área coberta. E sob este critério, o imenso fungo mel agaric é o vencedor absoluto. Mesmo se você levar em conta o volume total estimado dos dois contendores, então o Armillaria stoi dizima o álamo tremulante com mais do que o dobro do seu tamanho. No entanto, acredita-se que o pando detém o recorde um pouco menos grandioso para o maior organismo conhecido na Terra em termos de massa de peso seco, já que os fungos são cerca de 92% de água. Por outro lado, o fungo gigantesco aumentou de tamanho com pesquisas subsequentes, enquanto, triste mas verdade, o pando está morrendo. Ele diminuiu substancialmente nos últimos 70 anos devido à interferência humana. E acredita-se que nos próximos 10 a 20 anos, até 80% de todo o bosque poderá colapsar. Dr. Paul Rogers, ecologista que liderou recentemente um esforço para proteger pando, afirmou que, se conseguirem salvá-lo, haverá lições que poderão ajudar a preservar milhares de espécies ao redor do mundo. Se não conseguirmos gerenciar esses 106 acres e restaurá-los, o que isso diz sobre nossas maiores interações com a Terra